Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícias. Eu recebo para o quadro Ponto de Vista meu amigo jornalista Bruno Freitas, ele que hoje vai falar do Carnaval 2025 aqui em Itaúna, da tarifa do ônibus e também de uma paciente que foi transferida do Rio Grande do Sul para Itaúna. Bruno Freitas, seja muito bem-vindo. Para a gente começar os seus comentários, a sua opinião, vamos falar do Carnaval 2025, Itaúna Folia 2025. Prefeitura confirmou a folia de volta na Avenida Jovem Soares. Nessa programação está confirmado sábado, domingo, segunda e terça. 4 dias com um circuito de controle de acesso, como era feito no Boulevard Lago Sul, só que agora na Jovem Soares. Quem entra pela Praça do Zé Flávio e quem entra pela Praça CL mais acima. O município também anunciou a intenção de divulgar a programação completa com os blocos nos próximos dias. Tem uma expectativa também dos comerciantes que vão trabalhar ali. O secretário de Cultura, o Marcinho Racuna, ele tem sido criticado pela demora em apresentar essas informações. O Carnaval em menos de um mês. Só que o governo recente assumiram há poucas semanas, ainda está em fase de estruturação. Precisamos considerar isso. Os moradores do Pio 12, Fábio, têm reclamado do transtorno que o Carnaval vai trazer para idosos, autistas, e pedem um horário mais flexível, que a folia não vá até tarde. É bom para o comércio da região, que vai poder ganhar, aumentar o faturamento. E para quem curte o Carnaval de rua, a expectativa é que esse ano os blocos de bairro já comecem o Carnaval ao longo da semana, já fortalecidos, para vir o fim de semana e o circuito oficial dar o gás para os foliões. A estrutura e as atrações, como você disse, as atrações serão divulgadas posteriormente. Até ontem eu disse aqui no Jornal Cidade Notícia que será divulgada após chamamento público. Essa reivindicação de retorno do Carnaval para a Avenida Jovem Soares é uma reivindicação da população e o prefeito eleito Gustavo Mitre, que já está em exercício desde o dia 1º, ouviu essa solicitação junto com o secretário de Cultura, por isso que retorna às origens? Já nos últimos anos havia pedidos, expectativa de pessoas da cidade pedindo para o retorno do Carnaval da Jovem Soares, porque há uma tradição, há um histórico da festa na avenida. A administração do Neider optou por fazer um carnaval já num formato semelhante ao privado, buscando inclusive aquele título do maior carnaval do Centro-Oeste de Minas. Por isso que foi feita toda aquela estrutura fechada. O foco na nova gestão é um carnaval para as famílias, para os itaunenses. Por isso que há esse resgate, essa intenção de voltar com o carnaval para a rua, festa do povo, festa popular das pessoas nas ruas. Uma indagação que a população tem me feito, até mesmo nas ruas, Bruno, é se terá o Carnaval dos bairros, o tradicional Babalu, entre outros. Está confirmado as informações que estão sendo divulgadas na mídia, é que teremos o Bloco das Virgens no Padre Eustáquio, o Babalu em Santanense e também um pau de gaiola na Lagoinha. Em relação ao pau de gaiola, o que já foi anunciado é que a concentração vai mudar de local, mas é perto, é coisa de 2 quarteirões. Deixa que ser ali no Sandoval, vai lá para baixo, na Zé Lima, próximo ao bar do Edinho, na esquina com a Doutor José Gonçalves. E também tem a expectativa de que com essa concentração mais abaixo da Lagoinha, que os foliões se desloquem até a Jovem Soares, passando pelo centro. Mas é uma confirmação que ainda vai vir junto com o anúncio do Carnaval pela Prefeitura e também, naturalmente, dos envolvidos no blocos. Agora, falando de coisa boa, porque a população espera por isso, tarifa entre R$ 4 e R$ 5. A Prefeitura confirmou essa intenção de redução. Mas como, Bruno? Como que será feito isso se a passagem hoje está em R$ 6,50? Isso ainda não está definido. A Prefeitura está fazendo uma série de reuniões, estudos,
para fazer uma análise da planilha de cursos e, junto com os vereadores e também com a sociedade, dialogarem da melhor forma. Só que no Brasil hoje não existe tarifa no transporte coletivo abaixo de R$5 sem subsídio. Nós precisamos ser realistas. Em algum momento, o município vai ter que tratar dessa questão. Já acontece assim em Divinópolis já há cerca de 2, 3 anos, em Belo Horizonte. O sistema ele só tem continuidade se o município inserir aporte. Em Itaúna a gente vê um declínio muito grande de passageiros transportados mês dos anos 90 para cá. E a pandemia agravou esse cenário. Tem horários que os ônibus andam vazios. A empresa de ônibus é uma concessão, sim. Tem um contrato com o município, sim. Mas a empresa de ônibus não é instituição de caridade. Ela é uma empresa, uma organização que objetiva lucro. Aí se fala, vamos caçar, tirar a concessão da ViaSul. Se a administração anterior tivesse reunido as provas do descumprimento de contrato, seria muito mais simples para o novo governo chegar, embasado juridicamente, se resguardar, chegar na concessionária e falar, olha, de acordo com a cláusula tal, vocês descumpriram todas essas regras do contrato, nós estamos rompendo a concessão por essa série de provas, essa série de memorandos que nós temos aqui internamente da Prefeitura. Mas a gente sabe que isso não houve essa continuidade. Quando a gente fala de tarifa zero, Itaúna é uma cidade já de médio porte, acima de 100 mil habitantes. Nós temos mais de 50 veículos no transporte coletivo. É um sistema capilarizado que atende as diferentes regiões da cidade. A partir do momento que você torna isso um serviço público, com uma empresa pública, você não pode esperar melhora no serviço. Você pode esperar ali uma dependência da operação pelo município. A prefeitura não tem condição de ficar comprando ônibus todo ano e fazer manutenção de uma frota tão grande. Portanto, o caminho mais natural, considerando a realidade do transporte de passageiros no Brasil hoje, é aderir ao subsídio. Já acontece também há muito tempo na Europa, por exemplo. Só que na Europa, vou te dar um exemplo de Paris. Lá, o idoso, ele paga a passagem, ele não é isento. Só não paga a passagem quem está desempregado e comprova. Portanto, há critérios que definem o custo e o peso da tarifa. Então, a gente precisa entender como podemos reduzir a tarifa. O programa Conduz impacta, retirada de cobradores impacta, aumento da frota impacta. Quando a prefeitura tiver esse entendimento, fica tudo mais claro, só que é muito importante que a população de Itaúna e principalmente os agentes públicos, eles tenham a responsabilidade de entender e discutir o que significa subsídio da tarifa no transporte hoje. Em Itaúna, o subsídio se tornou um tabu por questões políticas. Os vereadores deveriam ter se sentado com o Neider, analisado, estudado, comparado, ter ido às outras cidades onde a mesma empresa daqui roda, para entender como funciona, e ter apresentado uma contraproposta factível, com embasamento, mas eles não fizeram isso. No fim das contas, o usuário ficou a Deus dará, mas a gente precisa tratar do tema subsídio e enquanto nós não resolvermos esse impasse, não vai ter melhoria aqui em Itaúna. E agora nós vamos falar de um assunto que deu o que falar ontem nas redes sociais. De volta para casa, uma paciente foi transferida do Rio Grande do Sul para Itaúna. Ela estava em tratamento lá, estava fazendo tratamento de quê, Bruno? E por que ela retornou para Itaúna? Já há algum tempo, a mãe da Natália, a Ana, tem conversado conosco na imprensa, pedindo ajuda para trazer a sua filha de volta à cidade. Natália, ela sofreu, Fábio, complicações de um parto em outubro do ano passado. E o quadro dela se agravou, inclusive com parada cardíaca. Estava internada desde então no hospital em Gravataí. Eu conversei com a Tamara Lesse do SAMU para entender como que se deu autorização e foi viabilizado esse transporte aqui para a cidade, que vocês estão vendo as imagens.
Segundo a Tamara, após uma consulta do secretário municipal de saúde, o Alan Rodrigo, o secretário de Estado, Fábio Bacheretti, autorizou o procedimento. Nesses casos, inclusive eu tinha orientado a Ana desde o início, é muito importante já entrar com uma solicitação com a Secretaria de Estado de Saúde, porque é o órgão que tem toda a infraestrutura para aprovar uma transferência interestadual com esse tipo de custo e também com esse tipo de aeronave, que é do governo. É o governo que tem os helicópteros, os aviões, para fazer esse tipo de transferência. Então, agora, com essa mudança de governo, com a nova administração, fez a diferença, o secretário já tem entrado em contato com o Fábio Bacheretti para autorizar essa transferência e a paciente, a Natália, ter condições dignas de estar junto da família dela aqui no bairro Itaunense. É uma história que comove, dentro de todo o contexto do que ela passou, e também dessa angústia que ela e a mãe dela passaram ao longo dos últimos meses para conseguir voltar para Itaúna. Mas, graças a Deus, no fim das contas, com o apoio da população, o engajamento também de vereadores que ajudaram, e, por fim, esse ofício do Estado de Minas Gerais, foi possível realizar isso. É aquilo que eu digo, desde o início, se você tem uma demanda de saúde, não fique parado, arregace as mangas, corra atrás e vá atrás dos órgãos responsáveis, que eu tenho certeza, se você fazer o pedido certo para o órgão certo, você vai ser atendido. A gente aqui da TV Cidade, do Grupo Cidade, torce para o restabelecimento dessa paciente o mais rápido possível, né, Bruno? Com certeza, e quem puder estar junto, ajudar, acompanhe o caso da Natália, que é uma história muito bonita. Bruno, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal Cidade de Notícias, com seus comentários, a sua opinião, e até quinta-feira. Muito obrigado. Você tem uma sugestão de pauta, um comentário, manda para mim 99915-7506 ou manda um direct lá no Viu Itaúna.